Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar Farrapo Humano, de 1945. Alguns filmes conseguem extrapolar a época em que foram lançados e passam a ser referência para várias gerações de espectadores. Normalmente isso é mais comum com grandes espetáculos como E o Vento Levou, de 1939, e Guerra nas Estrelas, de 1977, ou então em retratos dramáticos da vida real, como Sem Novidades no Front, de 1930, e Amadeus, de 1984. Por isso, quando isso acontece com um filme relativamente mais modesto, os méritos são ainda mais expressivos. Billy Wilder foi um dos maiores cineastas de Hollywood, tendo sido indicado 21 vezes pela Academia entre 1939 e 1966. A primeira delas pelo roteiro Ninotchka, Não Pronuncie, Veja-o, que concorreu também na categoria principal. 5 anos mais tarde, ele voltaria à cerimônia indicado pela primeira vez como diretor, no clássico Pacto de Sangue. Em 1945, ele assume a direção do seu quinto longa-metragem, mas a carreira como roteirista vem desde o final da década de 1920, quando ele ainda morava na Alemanha. I went to Berlin in the middle 20s and stayed there until 33. I left the day after the Reichstag's fire. Yeah. I left because I was not very welcome there, I felt. Fortunately, I didn't have a German passport, so I could get out of there. Yeah. In 33, Hitler took over January 30th, and I left like in April, I think. Essa experiência de Wilder com o texto diferenciou ele de outros diretores do período clássico de Hollywood, e por isso mesmo ele é considerado um cineasta autoral, mesmo tendo trabalhado em um sistema comandado pelos produtores. Ele tinha plena consciência de como agradar o espectador pela habilidade na direção, mas também sabia construir uma história desde os primeiros rascunhos do roteiro. Farrapo Humano começa a nascer em uma viagem de trem que ele fez entre Los Angeles e Nova York enquanto estava de férias. Na bagagem, ele levou alguns livros para passar o tempo, entre os quais o romance The Lost Weekend, de Charles R. Jackson, publicado um ano antes. Ele gostou tanto do material que foi fazendo notas e, ao chegar em Nova York, ligou para o seu colega e colaborador Charles Brackett, convidando ele para fazer parte do projeto. Convite aceito, a Paramount deu sinal verde e o filme seguiu em frente. Esse primeiro plano do filme, que você acabou de assistir um trechinho, já ilustra muito bem a inteligência de Billy Wilder em abastecer o espectador de informações sem dizer uma única palavra. Em uma cidade grande como Nova York, no meio de tantos imóveis e tantas janelas, um homem se distrai dos seus afazeres enquanto uma garrafa de bebida está pendurada na janela. Um jeito sutil e ao mesmo tempo poderoso de introduzir o tema do alcoolismo. Don Byrne é um escritor com baixa autoestima que bebe como um escapismo para os seus problemas, mas o excesso de álcool começa a provocar sérias consequências no seu dia a dia. O filme começa com uma preparação dele para uma viagem de final de semana com o irmão, Wick, e a namorada, Ellen. Mas o vício fala mais alto e Don perde o trem depois de exagerar em um bar. O irmão segue viagem, mas a namorada fica em Nova York para ajudá-lo. Nesse primeiro momento do filme, o espectador ainda está entrando em contato com os personagens e até existe uma empatia inicial pelo protagonista. Mas as coisas vão evoluir para pior rapidamente e a degradação do personagem é explícita. My brother was here, undermining my financial structure. I didn't tell him nothing about the wristwatch you left, the cufflinks. Thank you very much, Nat. Today you'll be glad to know we can barter on a cash basis. One straight rye. That was the idea.
A história passa por vários estágios relacionados ao alcoolismo em uma linha do tempo reduzida, que vai de quinta a segunda-feira. Estão lá a negação ao problema, a destruição financeira do viciado, a tentativa de camuflar os hábitos, a degradação das relações pessoais, a influência nefasta da droga na vida social e profissional, o impulso inconsequente, a violência e as crises de abstinência. E não por acaso o diretor escolhe uma decupagem mais áspera para contar essa história. O protagonista piora o seu estado físico e mental a olhos nus, sem floreios ou ferramentas de apaziguamento visual. Boa parte das cenas, inclusive, foi gravada nas ruas de Nova York, com equipes reduzidas e equipamentos camuflados entre os pedestres, que desconheciam a produção. Também foi concedida uma autorização especial para que o estúdio gravasse na ala dos alcoólatras do Hospital Bellevue, um dos maiores dos Estados Unidos. Tudo isso com o objetivo de trazer maior realismo às cenas, o que faz alguns críticos afirmarem que se trata de uma linguagem semi-documental. Eu não considero dessa forma, mas admito que o realismo das cenas impressiona principalmente por ser um filme de ficção, produzido por um grande estúdio de Hollywood e no ano de 1945. One's too many and 100's not enough. That's all. Oh, come on, Ned. Come on. I'll let you have my typewriter. I'm no writer. You're the writer. Please. Now Ned. go away. Farrapo Humano era tão diferente do que o público estava acostumado a assistir, pelo menos em relação ao que os grandes estúdios produziam ali naquele período, que o filme quase foi descartado antes mesmo do lançamento. Nas sessões teste encomendadas pelos executivos, vários espectadores riram por não entender a abordagem e outros simplesmente saíram da sala antes do final. O resultado foi tão controverso que muitos dos responsáveis na Paramount chegaram a sugerir que o projeto fosse abandonado. A discussão chegou até o presidente do estúdio, Barney Balaban, que afirmou o seguinte, abre aspas, uma vez realizado um filme, não o jogamos simplesmente no vaso sanitário, fecha aspas. A estratégia de lançamento, no entanto, foi um pouco diferente. O filme foi visto publicamente pela primeira vez em Londres, onde fez um estrondoso sucesso. Rapidamente, ele se tornou um dos títulos mais comentados por lá desde o início da década, o que animou os executivos para o lançamento nos Estados Unidos. E ali o sucesso se repetiu com ampla aclamação da crítica e também do público, que lotou os cinemas e garantiu um resultado financeiro amplamente favorável. Em outras palavras, um sucesso em praticamente todos os aspectos, que recebeu 7 indicações ao Oscar pela Academia e acabou sendo premiado com 4 estatuetas: melhor filme, melhor direção, melhor roteiro adaptado e melhor ator para Ray Milland. I've never done anything, I'm not doing anything, I never will do anything. 0, 0, 0. Now you shut up, we'll straighten it out. Look, Wick has the misfortune to be my brother. You just happen to walk in on this. Now, if you know what's good for you, you'll turn around and walk out again, and walk fast, and don't turn back. Pois é, mas o Ray Milland não era a primeira opção do Billy Wilder para esse papel. O diretor queria o novato porto-riquenho José Ferrer, mas a Paramount insistiu em um nome mais conhecido e a escalação foi completada com Jane Wyman no papel da Ellen. Particularmente, eu considero essa uma das atuações mais viscerais não só desse ano, como de toda a década para um filme produzido em Hollywood. Ele se entrega completamente a cada cena, não está preocupado com uma suposta imagem de galã ou então de bom moço e faz da interpretação uma experiência verdadeiramente marcante. Um Oscar merecidíssimo sob todos os aspectos.
E o reconhecimento nos prêmios da Academia foi apenas o primeiro capítulo na trajetória de sucesso do filme, que depois foi exibido na edição inaugural do Festival de Cannes, em 1946. Lá ele venceu os prêmios de melhor ator e melhor filme. Na época ainda não existia a Palma de Ouro, mas a equivalência do prêmio permite a gente afirmar que Farrapo Humano é apenas um de 3 filmes que venceram o prêmio máximo em Cannes e também no Oscar. Lembrando que os outros 2 foram Marty em 1955 e Parasita em 2019. Listen, I can pick an alky with one eye shut. You're an alky. You'll come back. They all do. Him, for instance, shows up every month just like the gas bill. And the one there with the glasses, another repeater. This is his 45th trip. Big executive in the advertising business. Lovely fellow. Been coming here since 1927. Good old Prohibition days. Say, you should have seen the joint then. This is nothing. Back then we really had a turnover. Standing room only. A indústria de bebidas dos Estados Unidos chegou a fazer uma movimentação de bastidores lá na época para tentar impedir a circulação desse filme, mas sem sucesso. E um aspecto que adiciona ainda mais mérito a esse trabalho é justamente a reflexão social que ele provoca. Em um momento em que as pessoas estavam cansadas de combater um inimigo externo, representado pela vida durante a Segunda Guerra Mundial, o verdadeiro perigo poderia estar dentro de casa. Ao contrário do conflito na Europa, distante da realidade dos norte-americanos, as bebidas poderiam se infiltrar livremente nos lares e famílias com venda liberada. Mais do que alertar para as consequências de uma doença como o alcoolismo, esse filme lança o alerta sobre como isso pode atingir a qualquer um, em qualquer camada social, sorrateiramente. Fica inclusive o alerta para nós brasileiros que moramos em um país onde o consumo de bebidas alcoólicas é incentivado pela cultura popular. You're not making much sense, Don. And you know what Nat said about the ending? Like this. Or like that. E aqui no Brasil, uma outra obra dessa mesma época que também aborda o alcoolismo fez ainda mais sucesso do que Farrapo Humano. O Ébrio, lançado em 1946, é até hoje um dos filmes brasileiros mais assistidos de todos os tempos, com mais de 12 milhões de espectadores estimados. Ele foi dirigido por Gilda Abreu, baseado na canção homônima lançada ainda na década de 1930, e protagonizado pelo seu marido Vicente Celestino, um artista altamente popular no país na primeira metade do século XX. Em relação à obra premiada pela Academia, pode-se dizer seguramente que houve coragem dos membros em abraçar uma história com essa temática logo nos primeiros momentos do período pós-guerra. Esse é um raro exemplo de Hollywood em seu período clássico, fugindo da zona de conforto, abrindo espaço para um cineasta exercer a sua individualidade como autor e conseguindo extrapolar a simples excelência técnica. Farrapo Humano é um filme atemporal, imortal e um dos melhores vencedores da história do Oscar. My mind was hanging outside the window. It was suspended just about 18 inches below. Out there in that great big concrete jungle, I wonder how many others there are like me. Poor bedeviled guys on fire with thirst. Such comical figures to the rest of the world as they stagger blindly towards another binge, another bender, another spree. E agora eu queria saber de você aí que está me assistindo. Qual é a sua opinião sobre Farrapo Humano? Você também gosta tanto assim como eu dele? Faz o seguinte, deixa o seu recado aqui embaixo, no espaço destinado aos comentários pelo próprio YouTube. Também não esquece de curtir, compartilhar esse material e principalmente se inscrever no canal, não esquecendo de ativar as notificações no sininho. A gente encerra a análise de todos os filmes indicados pela Academia no ano de 1945, falando sobre Alma em Suplício, a próxima atração aqui do canal. Esse que é um dos filmes noir mais famosos e mais importantes da Hollywood clássica, dirigido por Michael Curtiz e protagonizado por Joan Crawford, que venceu o Oscar de melhor atriz por ele. Te espero então para o próximo vídeo. Até lá!